Muito bem, amigos internautas, um grande debate esportivo visando o clássico deste domingo entre Figueirense e Avaí. Primeiro clássico do ano, Avaí 1-0, gol do William na ressacada. E o segundo, neste domingo, talvez seja o último de 2016, porque se Avaí e Figueirense avançarem na Copa do Brasil, poderão se encontrar. Mas garantido mesmo, o primeiro que já aconteceu e o segundo que acontece neste domingo. E tive a ideia de convidar ídolos do futebol, profissionais, atletas que fizeram história no futebol de Santa Catarina, principalmente Figueirense Avaí, Avaí Figueirense. Temos aqui, por ordem alfabética, para evitar problemas, Albeneir Marques Pereira, grande ídolo do Figueirense, daqui a pouco ele conta um pouco da história. Albeneir, um dos grandes artilheiros da história do Figueira. Não foi campeão catarinense, já já ele chora, mas tem a taça Mané Garrincha e, mesmo não tendo sido campeão, é um ídolo alvinegro e isso é que fica para toda a vida. E é também mineiro, não é aqui de Santa Catarina. Agora é Manezinho, ganhou o título. Belmonte, Edson Luiz Benítez Belmonte, bicampeão catarinense, grande história no Avaí, outro ídolo, vai contar a sua história, foi um jogador que marcou época e está também no carinho do coração do torcedor do Avaí. Depois ele vai comentar também sobre o clássico do Lencinho, no Orlando Scarpelli, que deu um rolo danado, e foi comigo na Rádio Guarujá no show de bola na época. À minha esquerda, Genilson, campeão catarinense, 1999. Aqui eu já apresentei três que não são manés. Albeneir, manés porque não nasceram aqui, né? Belmonte, que é gaúcho, e Genilson, que é... João Pessoa, Paraíba. Eu sempre acho que ele é paulista. Genilson, eterno, 99, uma linda carreira aqui, artilheiro dos bons e também deixou história, é um dos grandes artilheiros da história do Figueirense Futebol Clube. E Orivaldo, que é anterior à geração dos outros três. Grande Orivaldo, lateral esquerdo, campeão pelo Avaí 2 vezes, 7-3, 7-5, e simplesmente o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Avaí Futebol Clube. Estamos falando de um clube fundado em 1923, dia 1º de setembro. Orivaldo está aqui, é o que mais vezes vestiu essa camisa do Leão da Ilha. Então, por si só, já não precisa dizer muita coisa. E começo com Orivaldo. Orivaldo, obrigado pela presença, aceitar o convite. E gostaria que você lembrasse a tua época de grandes confrontos contra o Figueira. Tudo bem? Tudo bem. Eu, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer mais uma vez de ser lembrado. Isso mexe com o ego de qualquer ser humano. O meu, principalmente. Eu fico muito feliz quando recebo um telefonema seu convidando para qualquer tipo de entrevista ou algo parecido. Fico muito feliz. Mas, falando em clássico, eu sou o jogador que mais jogou clássico em todos os tempos também. Eu tenho esse recorde pelo Avaí, que fique bem claro que o mais jogou pelo Avaí. Foi eu. Pelos dois foi o Badu. Pelos dois foi o Balduino. Isso não tem como alcançar mais ele. Só pelo Avaí foi você? Pelo Avaí foi eu. Eu tenho 3 recordes. O jogador que mais vestiu a camisa do Avaí, 413 jogos. O jogador que mais jogou clássico e o jogador que mais jogou campeonato brasileiro. Esses 3 recordes, eu fui homenageado no Avaí com esses 3 recordes. E fiquei muito feliz, porque a gente fica realizado quando é lembrado. Porque, na realidade, não adianta lembrar quando a pessoa já foi, né? Sim. Partiu para outra. É bom lembrar agora em vida, exatamente. Então, falando em clássico, era a partida mais maravilhosa que poderia existir para nós jogadores, era quando havia um clássico. Havia muita amizade naquela época também, não era o dia de hoje. Hoje, eu até acredito que os jogadores de Avaí e Figueirense não se encontram, nós nos encontrávamos muito após os jogos e a gente conversava muito sobre isso. Às vezes faltava dinheiro, estava demorando muito a receber, os 2 presidentes se encontravam, faziam uma melhor de 3, arrumava dinheiro para fazer o pagamento para nós. Mas eram as partidas mais maravilhosas que poderia existir, que poderia participar, era um clássico, Avaí e Figueirense. Daqui a pouco você conta como era antigamente, se tinha troca de camisa, se sobrava material ou não. Tem muita coisa para contar do tempo do Orivaldo. Você jogou de quando a quando? Quando parou de jogar? Eu comecei em 72, parei em 80. Ok. Albeneir não tem título de campeão catarinense, vai guardar isso para o resto da vida, não tem como, mas se transformou em ídolo
como é que um ídolo que não foi campeão é ídolo? Não dá para entender. Você ganhou só a Taça Mané Garrincha. Dá para entender pela tua qualidade, pelos gols, pelo teu carisma, etc e tal. Tudo bem? Beleza. Obrigado pelo convite mais uma vez, Polidoro. Sempre muito generoso, sempre muito gentil com a gente. E estamos aqui para falar um pouco de futebol, de clássico. Mas eu posso ser campeão ainda. Não como jogador, mas posso ser. Quem sabe? A sorte está lançada. Então, se a gente veio falar sobre clássico, estamos aí às portas de um clássico, né? E como o Orivaldo disse, é o jogo para o atleta, para quem gosta de jogar, para quem sente realmente o clássico, como antigamente, né? Infelizmente, hoje em dia, se vê um pouco mais de guerra do que propriamente dito o futebol, né? Mas essa é uma coisa que a gente vai conversar pela frente e eu tenho certeza que o Orivaldo vai nos lembrar de grandes momentos de clássico. Qual o teu período que você jogou, quando parou e se lembras quantos clássicos você disputou, Albenei? Não me lembro quantos clássicos. Cheguei em Florianópolis em 80, no final de 81, no segundo semestre. Parei de jogar em 93 pelo Avaí, pelo co-irmão. Não me recordo nem quantos clássicos e nem quantos gols eu fiz. Eu sei que eu levava a minha vida de atleta com todos os jogos sendo normais. Normais porque valem 3 pontos. Existe, dizem, uma motivação a mais por ser clássico, regional, aquela coisa toda. Mas todos os jogos, eu acho que o atleta deveria entrar como eu fazia, entrar para suar a camisa, ganhar os 3 pontos, independente de qualquer coisa. Depois a gente ia se ver. Genilson, campeão em 99, ídolo alvinegro. És o 5º ou o 6º maior artilheiro do Figueira. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar com essas feras aqui nesse debate aí sobre esse clássico, né? E sou feliz também de poder estar fazendo parte dessa história. Eu tenho a minha estatística, que eu cheguei a ver um livro do clássico, não esse que você lançou, mas um outro. Eu joguei 11 clássicos e fiz 7 gols, né? 7 gols. Eu tenho esse número aí, foram o número de clássicos que eu joguei durante a passagem que eu tive no Figueirense. Foram 107 jogos e 53 gols. Opa. Quando começou no futebol e quando parou? Eu comecei em 95, cara. Comecei o futebol em 95 e parei em 2010. Profissionalmente foram 15 anos de futebol. E joguei no Figueirense em 98, 99, 2001, 2004. E no Avaí? E no Avaí eu joguei em 2005. E disputasse clássico contra o Figueirense? Não, do Avaí eu joguei a Série B pelo Avaí. Então não enfrentou o... Não cheguei. Não. O Figueirense estava na Série A. E um grande gol que você lembra contra o Avaí? Foram 2. Na verdade foram 3. Os 2 da final de 99 e o clássico de 2001, a Série B em 2001, que a gente estava perdendo de 2-1 e eu fiz o gol de empate no final do jogo. Na Série B que se a gente perde esse jogo, a gente poderia não ter oportunidade de conseguir o acesso, mas com esse gol aí acendeu um pouco a chama aí e conseguimos o acesso contra o Caxias. Lembrando que em toda a história, Figueirense e Avaí disputaram 3 vezes o título estadual. 2 vitórias do Avaí, 7-5 2012 e a vitória do Figueirense, o título em 99. Isso se eu não está me falhando a memória. Então, todos estão aqui, participaram ativamente dessa história de 92 anos de rivalidade. Genilson foi campeão catarinense em cima do Avaí, também está nessa história bonita de rivalidade. Bicampeão catarinense, Belmonte, chegou a ser capitão do time, não lembro, mas é um dos ídolos do Avaí e tem 2 marcas importantes, tem faixa no peito e isso aí que marca, né, Bel? Obrigado por ter vindo. Obrigado também, Polidoro. É um prazer estar aqui reunido com você e com esses ídolos aqui do nosso futebol. E realmente foi muitos anos de defendendo a camisa do Avaí. Fui, sim, capitão por muito tempo no clube e consegui alguns títulos. E também
fui um dos jogadores na história do Avaí que mais jogou também, lá em 4º lugar hoje. Quer dizer, realmente sinto muita honra disso, porque vestir a camisa de um clube por 300 jogos como eu vesti, são para poucos. Tá aí o Orivaldo que disse com propriedade. Não, é muita honra de um atleta por tanto tempo defender um clube. Isso é sinal de que ele é querido, que ele é ídolo, que ele é desejado pela torcida e pelo clube. Isso é muito importante. Um grande clássico. Olha, eu disputei tantos clássicos, Polidoro. Era muito especial esse momento para mim de clássico. Porque assim, eu me transferia para a torcida. Eu via no rosto e no querer da torcida a vitória que eles queriam, né, no clássico. Isso nos transformava, nos dava um ambiente diferente naquela semana. E eu me via com uma responsabilidade dobrada, principalmente porque aqui em Florianópolis existe uma rivalidade tão grande, Polidoro, que o torcedor do Avaí não admite perder. O torcedor do Figueirense não admite perder. Então, eles pelas suas atitudes durante a semana, né, de conversa com a gente, eles transmitiam isso para a gente. Perde o campeonato, mas não perde para o Figueirense. Então, acabava o ambiente da semana sendo especial, né, e a gente acabava puxando isso para os atletas. Dentro do vestiário se conversava muito sobre isso. Durante a semana, nos treinamentos, se conversava muito sobre a especialidade que era aquele jogo, o clássico. Então, realmente, eu passei por muitos clássicos. Eu não saberia te dizer qual o mais importante, mas, assim, foram realmente muitos clássicos emocionantes que eu passei aqui em Florianópolis. Legal. Orivaldo, como era antigamente, se tinha concentração, se tinha bicho dobrado, se já ganharam bicho no vestiário após uma vitória contra o Figueirense, como é que era antigamente? Você está falando exatamente o que acontecia na época com a gente. O clássico, o bicho, geralmente o bicho do clássico era dobrado. E era pago a 24 horas após o jogo. Mas o que mais deixava a gente emocionado é que todos os clássicos, eu não lembro de uma exceção, de que nós nos concentrávamos muito lá na Lagoa da Conceição, era do pai do Menezes, era o Menezes, do Cacau Menezes, o seu Menezes, que na época era dono de um hotel lá e parece que tinha um convênio com o João Salum, e a gente concentrava muito lá. E o que me recorda muito é que Avaí e Figueirense, o Figueirense fazia uma passeata no continente e o Avaí fazia passeata na ilha. E eles iam até lá, o Morro da Lagoa, nos visitar, nós lá que estávamos todos lá juntos, né? Geralmente a gente ia um dia antes ao clássico, às vezes na sexta-feira à noite, eu lembro, e aquilo emocionava qualquer jogador. E nós quando vínhamos para a partida no domingo, a gente fazia de tudo para vencer. A gente não aceitava perder. Claro que às vezes perdia, né? Mas era muito emocionante. Legal. Genilson, como era, se bem que tu és agora mais recente, mas como era concentrar para o clássico, o que vocês comentavam, como eram os bastidores do jogo? E se tinha bicho molhado também? Já aconteceu de a gente ganhar um clássico assim que terminar o jogo, aquela mala maravilhosa era aberta no vestiário ali, a gente dividia. Era um incentivo a mais que o clássico É um jogo diferente. que o clássico pede, né? Eu acho que o clássico ele tem os seus atrativos, né? Então a gente sempre se concentrava um pouquinho mais, a gente procurava buscar um pouco sobre o time que vinha jogar. Eu tinha essa minha preocupação, eu gostaria muito de saber, eu ficava preocupado em saber quem que ia jogar, qual que era o zagueiro ali, buscava um pouco das características ali para saber onde é que a gente podia ir e onde a gente não podia. Então eu concentrava sempre com o Aldrovani em 99, e em 2001 a gente procurava sempre concentrar com o companheiro de ataque para a gente conversar a respeito disso. Combinar o jogo. Exatamente. E é um clássico. O clássico é sempre um jogo diferente. A gente concentrava de uma outra maneira. A própria mídia já fazia isso também, já dava um clima diferente para o jogo, as diretorias, a torcida. E era maravilhoso. Era um momento que fica marcado na nossa memória, e se a gente com certeza tivesse uma oportunidade de jogar um outro clássico aí, a gente
com certeza a gente estaria muito feliz em reviver esse momento aí. Legal. O Genilson deu um gancho bom. Sente saudades do clássico, desse momento? E como é que era o teu momento? Em 83, 84, 85, né? Dormindo. Dormindo. Claro. Gostava. Descansando, deitado no quarto, sossegado, e sem agitação, sem... Tranquilo, sossegado. Um jogo a mais. Um jogo a mais. Aonde, né? Dizem que a gente tinha que colocar o coração no bico da chuteira. Não é verdade? Mas tem que colocar em todos os jogos. Então é por isso que eu repito, um jogo normal, com algumas características do Estado, né? Mas um jogo normal. E eu tenho essa coisa comigo de muitos anos, o respeito com o adversário, né? O respeito com o companheiro do outro time. Então tem que haver isso. Então o futebol para mim sempre foi diversão, muita diversão. Então eu gostava muito e ainda gosto de jogar futebol, né? Quer dizer, hoje com a bolinha desse tamanho. E não muito, antigamente era assim também. Mas então esse respeito que é bonito, né? Esse respeito de torcedores, de jogadores, de atletas, isso que é bonito. Então para mim, eu ficava tranquilo no quarto, sempre gostei, eu sou cafezista, sempre teve uma garrafa de café no meu quarto, era assistindo televisão, ouvindo música, e deu para a bola. E vamos para o jogo, e ali é o seguinte, meu querido, quem ralar mais vai ganhar. Quem ralar mais vai ganhar. Não adianta, porque não vai cair do céu. Não, infelizmente, hoje em dia não temos mais craques como antigamente, que decidiam uma partida, um clássico. Hoje nós não temos mais. Hoje nós estamos carentes disso. Então, o pessoal dizia, deixa ele quieto, porque vai vir coisa por aí. Então eu preferia assim, ficar na minha, quietinho, tranquilo, a minha concentração, né? O Bena não se enturma. Não é isso. Cada um faz da sua maneira. E eu sempre fui um cara assim, de ficar sempre quieto. Belmonte, o que o Benê está falando é real? Cada um reage de uma forma? Perfeito, cada um reage de uma forma. Eu digo que eu já agia um pouco diferente do Albeneir, porque eu gostava muito de mexer com os atletas, com os nossos atletas, principalmente quando eu estava na liderança, alguns momentos que eu fui capitão da equipe. Na concentração eu gostava de ir no quarto para conversar, para ver como é que está o meu companheiro para o clássico. E instigava ele, perguntava se ele estava bem, se ele estava concentrado, se ele estava legal. E quando eu percebia que não estava, que ele nas respostas, o feedback dele não era legal, eu tratava de atuar em cima dele para que ele pudesse entender a importância do jogo, do clássico. Muita gente de fora, né? O pessoal que vinha de longe, muitas vezes não estava ambientado com o clássico ou não sabia da importância que era o clássico aqui em Florianópolis. A gente tinha que, né? E eu, por ser capitão, né? E por ser sempre um dos líderes do Avaí, como sempre me posicionei, eu tratava disso porque eu já sabia a importância, né? Eu já sabia o quanto o desejo da torcida era grande, era forte, né? Então a gente respeitava o adversário, mas a gente fazia uma fumaça, como se diz hoje, dentro da concentração, porque era necessário, ainda mais na nossa época, Polidoro, você sabia que não tem a grandiosidade que tem hoje. Os Avaí e Figueirense são grandes clubes hoje. Na época a gente sofria muitas dificuldades, então o clássico era uma maneira de dar uma volta por cima em algumas situações, até de salários atrasados, de bichos, essas coisas. O clássico servia para isso, para a gente dar a volta por cima em algumas situações e colocar a responsabilidade para cima da diretoria, né? Belmonte está falando da década de 80. Imagina o Orivaldo uma década antes e até quase 2 décadas antes. Como é que era no teu tempo? Se você ia na concentração, como é que era? Eu fui capitão do time, talvez em torno de 6 meses só, nesses 10 anos, quase 10 anos que eu tive no Avaí. Então, mas geralmente a gente se reunia na concentração após o jantar de sábado à noite.
A gente se reunia e conversava entre nós. Depois disso, saía um pifezinho, saía uma cachetazinha. Quem mais falava? Zenon, Badu? Quem mais falava, sem sombra de dúvida, era o Badu. O Badu sempre teve o dom da palavra, né? Até hoje, né? Então o Badu era o que mais falava. Mas nós tínhamos uma pessoa que era muito importante no time, numa época, que era o nosso goleiro, o Rubens. O Rubão era muito importante. O Rubão fazia a cabeça de qualquer um. Todos que iam jogar no dia da partida, do clássico, com o Rubão de goleiro, era uma beleza, porque ele carregava todo mundo. O Rubão era muito experiente. Talvez uma partida que mais nos chamou a atenção de clássico foi o clássico da vergonha. Aquele não teve jeito da briga. Mas fora isso, todos os clássicos eram maravilhosos. O clássico da vergonha? Sim, o clássico da vergonha foram os 22 jogadores para a rua. A briga mandou se esconder. Os 22 na casa expulsou. Exatamente. Então, os 22 jogadores, todos nós fomos para a rua. Terminou o jogo, brigou todo mundo. Então, ficou determinado que aquele tenha sido o clássico da vergonha. Eu tenho várias fotos desse clássico em casa. Genilson, quem era o cabeça pensante de 99? Quem é o cara que mexia com o grupo? A gente tinha alguns jogadores ali que se destacavam, né? O Alexandre Rosa era um jogador já experiente, tinha passado pelo Palmeiras. O Carlinhos também que tinha jogado na seleção olímpica, se eu não me engano. E literalmente o apelido dele era Cabeça, né? Que ele tinha uma cabeça grande, então ele... Exatamente. E a gente tinha um time bem experiente, né? A gente tinha o Mabília, a gente tinha o Zé Renato, o Fernandes estava chegando. Então a gente tinha o Aldrovani, já era um jogador bem rodado, o Denis. Então a gente tinha realmente... A equipe toda era em si, a gente era bastante unida, não só dentro como fora também. A gente sempre se reunia após os jogos com os familiares. E isso ajudou muito em 99, né? Porque, como eu falei, não só dentro como fora de campo, a gente já tinha um entrosamento. A gente já sabia o que a gente precisava, a cobrança, não só lá dentro como fora, né? Porque a gente sabe hoje em dia como é que está o futebol, tem oportunidade em todos os lados aí. Então, se o cara não tiver uma cobrança, uma cabeça, alguém que traga ele de volta ali pro grupo, fica complicado. E a gente já tinha essa mentalidade na época, porque já estava mudando de 99 para 2000, já estava mudando o século ali, né? Então, as evoluções já tinham vindo. Mas a liderança era compartilhada com todos esses jogadores aí. Legal. Mudando de assunto, nós evoluímos em muita coisa, mas também evoluímos em outras. Veio a internet, a rede social, crescimento dos clubes, a televisão, Figueirense e Avaí na Série A, agora o Avaí na B, o Figueirense na A. Mas o nosso futebol melhorou, não dá para negar que melhorou. Mas a bola que estão jogando, pelo amor de Deus. Então esse é o assunto. Albeneir, Genilson, Orivaldo e Belmonte. Por que caiu tanto a qualidade do futebol? Eu vou dizer que é culpado de um só. Não posso. Que a culpa são dos empresários. Não posso. Vou dizer que é culpa de treinador que aceita. Não posso. Vou dizer que é culpa de dirigente. Não posso. É um conjunto. Se faz um conjunto. Agora, que o nosso futebol... Não é saudosismo, veja bem, que o nosso futebol de tempo de Orivaldo, de meu tempo, né, era um futebol diferente, era coisa diferente. Hoje é meramente financeiro. Então isso estraga muito. Qualquer jogador hoje, jogador hoje é de uma qualidade baixa, que todo mundo vê, mas ninguém tem coragem de falar, está empregado. E esse cara está ganhando, hoje, colocando por baixo, 10 mil reais. Sabe o que é 10 mil reais? É muito dinheiro. Veja, pergunte para o Orivaldo depois, faça a mesma pergunta. No nosso tempo, olha o saudosismo, no nosso tempo, a gente jogava futebol, corria atrás, 3, 4 meses, salário atrasado. Porque o salário também era deste tamanho, né?
Hoje em dia, se um clube ficar devendo um jogador 3 meses de salário, ele vai estar endividado, porque esse jogador vai para a justiça, coisa que eu nunca fiz com o Figueirense, com clube nenhum. Então ele vai para a justiça e vai receber 1 milhão. O que é? Ele vai endividar o clube, né? E o nível cada vez mais vai caindo por causa de muitos fatores. E um dos principais, claro, é o empresário. Genilson? Eu concordo também, concordo com o BNI. Eu acho que a evolução também do futebol, a mídia, a parte tática, a maneira de futebol jogar, a parte física também. Hoje, futebol é muito mais físico do que técnico, né? Então, hoje em dia, se você for ver aí, 70% do futebol hoje não sei se eu estou falando besteira, mas pelo que eu vejo hoje em dia, 70% é físico. Tem jogador aí que só joga futebol hoje porque fisicamente ele faz a diferença. Porque se for pela parte técnica, nem joga, serve para correr maratona. Mas hoje a evolução do futebol hoje em dia, infelizmente, aquele futebol bonito, aquele futebol técnico, era um pouco mais lento, mas era um futebol de qualidade. Hoje já não tem mais. E eu acho que a culpa, de alguma forma mesmo, é desse um todo aí que o Abeni falou também. Eu também concordo com ele. Não tem como você apontar o que é o fator principal, mas eu acho que esse um todo aí também realmente hoje é o que está prevalecendo. Alguma coisa diferente, Belmonte? Eu concordo plenamente com o Genilson na questão da parte física. Eu acho que a evolução física no futebol está tolhendo a capacidade técnica, está deixando os jogadores robotizados, está formando super atletas na parte física e estão deixando de lado aquela liberdade técnica que tínhamos, né, há 10, 15 anos atrás, que tínhamos jogadores de muita qualidade com liberdade técnica para jogar. Hoje, a própria formação eu vejo atletas sendo robotizados, sabe? Mais na parte física mesmo. Eu acredito que é 80% de físico e 20% de técnica hoje em dia. Então, nós temos que ver futuramente o que pode acontecer com o nosso futebol, que era o mais belo do mundo, que hoje já não é mais, em razão disso. Estão trazendo de fora a parte física e esquecendo de colocar aquilo que nós mais que nos tornou o país do futebol, que é a parte técnica, a liberdade para jogar, né? Jogadores relaxados jogando futebol. Não temos hoje. Nós temos jogadores muito robotizados para jogar futebol. Isso não é legal. E ainda sobre esse assunto, a questão do futebol de hoje, ainda mais no tempo do Orivaldo, em que exercício físico era feito subindo o Morro da Cruz, descendo, e no Scarpelli era subir a escadaria do Scarpelli. Com alguém nas costas. Né? Com alguém nas costas. Fora o saco aquele de areia, né? Não, mas pior que eu tenho fotos assim. Eu acho que meus companheiros já disseram tudo que poderiam dizer, concordo plenamente, só quero dizer assim, que eu às vezes falo sobre futebol com amigos, com torcedores, e aí eles perguntam, Valdo, conseguisse algum dinheiro? Cara, eu lembro que em 6 meses eu fiquei sem receber salário, eu vivia com a ajuda da família. Mas vale, tinha opção de vale, não resta a menor dúvida que tinha vale que muitas vezes era dado em papel higiênico. Eu tenho um deles na minha casa, dado pelo João Salum. Eu tenho um deles até hoje em casa. Então, a gente se preocupava com isso, mas eu sempre disse para esses meus amigos o seguinte, que eu só ganhei uma mulher e 2 filhos. Isso foi o que se ganhou no futebol da época. Na época não se ganhava dinheiro, né? Então, o futebol de hoje está muito profissional. Eu era um tipo de atleta que, se eu perdesse um clássico, sozinho, eu ia para casa, chorava. Eu chorava, me emocionava de ter perdido aquele clássico. Eu não sei se hoje existe alguém capaz de ser assim. Mas então, o que eles disseram faz jus às palavras minhas. Bom, muita chuteira colorida, pouca bola, muita graça, e nós vamos ter um clássico agora no fim de semana. O que esperar desse clássico, Abeni? Comparando os 2 times, os jogadores...
Reza a lenda de que sempre quem está em uma situação inferior é o favorito para o clássico. Nós temos esse quadro, está aí, está claro. Com uma certa vantagem para o Figueirense, já visto que o Avaí não está atravessando uma fase muito legal. Então, o que dizer disso? Mas o que dizer de motivações? O que é de um atleta, de um jogador de futebol, em Santa Catarina, sabendo de tudo isso, o que ele quer mais de motivação? De estar jogando um clássico, com tudo isso que nós falamos até agora, né? Com diferença, com indiferença, com isso, com aquilo, com todas as considerações do mundo, com o campo, com um tapete, jogando num tapete, não é verdade? Porque já tentaram jogar no Adolfo Konder, aqui sabe o que é jogar no Adolfo Konder. Em Tangará, sabe? Nós jogando esse tapete com chuteira, uma chuteira cor-de-rosa, uma chuteira azul, uma chuteira vermelha, com não sei o quê, com todas as vantagens. A motivação maior ainda é jogar futebol, com todo o respeito que tem. Agora, essa coisa de favorito realmente não existe. Não existe em clássico. Já diz, né? É clássico, não tem favorito. Mas, como eu falei antes, reza a lenda de que quem está em desvantagem se supera muito mais. Genilson? Também acho. Eu acho difícil apontar um favoritismo, né? A gente já temos históricos aí de quantos clássicos que uma equipe estava bem e a outra não estava e se inverteu. O resultado dentro do campo foi totalmente ao contrário. E hoje é a mesma coisa. Hoje o Figueirense está numa situação melhor no segundo turno, porque no primeiro turno também não esteve. E inclusive perdeu o jogo. E hoje o Figueirense está numa situação melhor, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Que vai ter tranquilidade para ganhar um jogo no adversário que não ganhou nenhuma no segundo turno. Isso é totalmente fora de cogitação. Eu acho que o favoritismo ele só é válido até enquanto o juiz não apita ali o começo do jogo. Depois, aí sim, realmente o jogo começa e aí a gente vai ver quem realmente está preparado para jogar um clássico e outra, e também um campeonato brasileiro. Não só um clássico, mas também a gente vai ver quem tem qualidade para jogar um campeonato brasileiro, porque um clássico é um jogo diferenciado que pode te dar esse parâmetro aí também. Hoje eu estou vendo as duas equipes com uma situação bem diferente, bem distinta mesmo. Figueirense mais arrumado, time mais experiente, com atletas, bons atletas em nível nacional, inclusive. E o Avaí com 60%, 70% do grupo, uma garotada. Que, por um lado, é perigoso e, por outro, pode ser a grande oportunidade para esses meninos aí do Avaí, que estão agora no segundo turno com uma dificuldade muito grande. Eu assisti o último clássico lá na Ressacada e eu vi uma grande superação desses garotos do Avaí. E mostraram que tem uma boa condição. A situação momentânea, hoje que eu estou vendo, a razão disso não se sabe, mas eu digo uma coisa para ti, Polidoro, e os amigos aqui. Eu vejo uma grande oportunidade. Se eu sou atleta, se eu sou um garoto que estou jogando no Avaí hoje, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Porque é um clássico, onde tudo pode acontecer, como todos falaram aqui. A situação momentânea não quer dizer nada depois que entra no campo. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? O Avaí numa situação totalmente diferente da do Figueirense, mas na hora do clássico tudo muda. Eu concordo, mas eu tenho algo mais a dizer. Eu acho que há uma diferença muito grande nesse clássico, vai ser essa gurizada, os 60%.
Quando você coloca, na minha opinião, quando você coloca 2, 3 atletas, no máximo 3 atletas jovens, no meio de de jogadores mais experientes, a diferença não aparece. Mas quando você coloca 6, 7 atletas, 5, 6, 7 atletas, que são jovens, junto com poucos experientes, isso tem uma diferença muito grande. Eu acho que nesse exato momento, o Figueirense leva uma grande vantagem nesse clássico. Temos aqui 4 convidados especiais, 4 ídolos. 2 jogaram nos 2, Albeneir e Genilson jogaram em Avaí e Figueirense. Belmonte e Orivaldo só jogaram no Avaí. Por que só jogaram no Avaí e por que vocês jogaram nos 2? Essa é a pergunta, Belmonte. Olha, eu sempre, além de jogar, eu cheguei em Florianópolis em 85. De cara, eu acho que como todo brasileiro chega em Florianópolis, se apaixona pela cidade. E eu fui recebido tão bem no Avaí, fui criando raízes, Polidoro. Porque eu era um jogador que pouco ficava fora de jogos. Normalmente, durante o ano, eu jogava 99%, 98% das partidas. E eu fui criando amor pelo clube. Em Santa Catarina, eu tive a oportunidade de jogar no Joinville, no Marcílio Dias, no Atlético de Birama. E eu nunca fui convidado para jogar no Figueirense. Teve uma oportunidade uma vez que houve uma sondagem, mas não houve interesses das duas partes. Porque eu sempre fui muito ligado ao clube, sempre ao Avaí. Então, até porque, assim, Polidoro, eu fiz uma história dentro do clube. Então, era muito difícil para mim eu enfrentar os torcedores do Avaí vestindo outra camiseta, para mim. Talvez seja porque eu era mais da época do Orivaldo, a época do jogar mais por amor à camisa. Mas não recebeu esse convite do rival? Não, teve uma sondagem há muito tempo atrás, eu tinha saído do Joinville, tinha ido para Vitória da Bahia, tinham voltado, mas não teve segmento, não teve não, porque também não tinha interesse, acho que nem foi mais da imprensa, não teve interesse das duas partes. E eu voltei para o Avaí na época. E assim, Polidoro, eu ainda era daquela época, eu jogava com aquela vergonha de perder, sabe? De sair na rua, o pessoal, porra, falar alguma coisa em razão da minha derrota, eu tinha essa vergonha de perder clássico. Então, exatamente porque a gente ainda tinha aquela raiz de amor, de carinho pelo clube. E foi se perdendo. Hoje em dia é muito difícil a gente ver isso no clube. São poucos os atletas que se declaram, né, que gostam do clube. Eu fiz isso. Aliás, Polidoro, fiz coisas ali no Avaí que tu sabe, de promover clássico, de fazer loucura, de que hoje, se fosse hoje, provavelmente iriam acontecer coisas muito graves. Né? Promover clássico, como eu te procurei para a gente promover um clássico lá, show de bola da Guarujá. Aquilo ali estourou, né? Foi uma loucura. Fez uma brincadeira dizendo, a torcida do Figueirense domingo leve o lencinho porque vai chorar que o Avaí vai ganhar e vai ganhar bem. Foi exatamente o que aconteceu, na época acontecia, faltou dinheiro para pagar o salário do mês. Aí eu chamei o presidente do Avaí e falei assim, você acerta um clássico que eu vou promover esse clássico, nós precisamos receber. Aí ele acertou com o presidente do Figueirense, aí eu fui na imprensa, chamei Polidoro, chamei o pessoal da imprensa e falei que iria mandar fazer 3.000 lencinhos para dar para a torcida do Figueirense. Para dar para a torcida do Figueirense, que elas iam chorar que nós ia ganhar o jogo, mas eu mexi com a torcida. Foi 2-1? Perdi, tomei 4 no primeiro clássico, aí depois no segundo clássico ganhei 1-0. Aí no segundo clássico, quando eu ganhei 1-0, eu tirei minha camisa, mostrei para a torcida, né? Mostrei para a torcida e tal. Aquela, até um pouco inconsequente na época, porque a gente era muito de ser torcedor também. Eu mostrei a camisa para a torcida. Eu sei que no final eu tive que esperar 1h30 o Camburão vir para a gente poder sair de dentro do vestiário, que a torcida estava toda lá fora esperando e tal. Então foi uma loucura que hoje não dá para fazer, né, Polidoro? Que a dimensão hoje da própria imprensa, o próprio torcedor com a cabeça diferente hoje, né? Se fala qualquer coisa na imprensa aí, as torcidas organizadas acabam pressionando até, muitas vezes sofrendo alguma agressão, né?
Ou ameaça. Ou ameaças, né? Então, mas na época foi tudo superado. Depois eu mesmo fui na imprensa, expliquei por que foi feita aquela situação, justamente porque a gente precisava receber. Orivaldo, por que não jogou no Figueirense? Houve convite? Não houve convite. Eu joguei no Avaí porque desde criança, desde 10 anos de idade, eu convivo com o Balduino. A gente convivia junto, jogava nos mesmos times, nas mesmas equipes, uma vida inteira. Então foi o Badu que me levou para o Avaí. E lá eu fiquei por esse tempo de quase 9 anos e pouco, eu fiquei esse tempo todo sem nunca ter ido para o Figueirense, porque nunca houve esse convite. Houve um probleminha, não houve o convite, até houve assim um murmúrio tal de um diretor que gostava muito de mim, do meu futebol, que queria que eu fosse ser o reserva do Casagrande num campeonato brasileiro. E eles não aceitaram por causa do clássico da vergonha, que eu disse algo que não deveria ter dito na época, mas no afã daquele momento que nós estávamos ali, eu falei o que não deveria falar do Figueirense e ele, a partir desse momento, os diretores não aceitaram eu ser emprestado para o Avaí. Mas nunca houve para o Figueirense, mas nunca houve esse convite, não. Por isso eu fiquei esse tempo todo, só joguei 4 meses na Chapecoense. Genilson é ídolo do Figueirense, mas jogou no Avaí. Só que lembro muito mais de você no Figueirense. Por que você jogou no Avaí? Bom, teve alguns motivos, né? O último ano que eu joguei no Figueirense foi em 2004. Eu terminei, cheguei em 2003, eu tinha feito uma cirurgia de tendão de Aquiles e vim para o Figueirense para me tratar, fazer o tratamento. Liguei para o pessoal pedindo o departamento médico pudesse me ceder o departamento médico para mim poder tratar, para voltar a jogar. E eu fiquei tratando, não como ao contrário de que muitos pensam, eu estava tratando, mas não estava recebendo nada de salário. Nunca recebi nenhum centavo enquanto eu tive o machucado. Porque tem muitas pessoas que pensam que eu fui ingrato por isso, porque eu tratei e depois saí do Figueirense, eles achavam que eu estava recebendo. Nunca recebi nada. E no final de 2004 me recuperei, terminei jogando o campeonato e só que no final, na verdade, não teve não conseguimos chegar num acordo, uma valorização, porque acho que o Figueirense na época, por ter cedido o departamento médico, achou que por bem que eu não merecia uma melhora no salário ou um contrato mais longo. E, enfim, acabei saindo, fui para Fortaleza. E fiquei alguns meses no Fortaleza e estava infeliz lá no Fortaleza. Foi quando eu procurei o presidente da época, que era o Paulo Prisco, se eu não me engano. Liguei para ele pedindo para a oportunidade de voltar para o Figueirense. De repente, poderia a gente fazer um acordo, acertar e eu gostaria de voltar. E aí foi negado, né? Na época foi negado, falou que no momento não tinha interesse. E aí surgiu a oportunidade do Avaí, que o Carlito era o meu empresário e acabou fazendo um negócio. Como o Avaí e o Figueirense jogavam em séries diferentes, né? A gente não ia se enfrentar. Então eu achei que, como profissional, precisava de trabalhar. Minha família já estava parada por mais de um mês. E a gente tem família, tem pessoas que dependem da gente. E a gente tem que ser profissional. Então, se um lado não te quer, mesmo você tendo a sua história dentro do clube, se o outro lado, o nosso co-irmão, abriu as portas, deu uma oportunidade de trabalho novamente para você, eu acho que não vi nenhum problema em poder aceitar essa proposta. Albeneir, ídolo do Figueirense, jogou no Avaí. Por que você jogou no Avaí? Foi um prazer, foi um privilégio ter jogado no Avaí, cara. Mas assim, é como eles disseram, são histórias, né? Eu sempre fui, desde quando eu iniciei minha carreira, eu sempre fui um centroavante muito requisitado. E eu, em alguns clubes que eu passei, eu era um caixa. Eu era o caixa forte. Então, estava sem dinheiro, negociava. E depois eu voltava. Isso aconteceu muitas vezes no Figueirense. Exatamente, no Figueirense. Em uma dessas foi a minha transação para o Grêmio, que durante muitos anos foi a maior transação do futebol catarinense, no qual eu não recebi os meus 15%. E em 87 eu joguei de graça, segunda divisão,
para o Figueirense, né? De graça. Eu saí da Inter de Limeira para vir para cá para disputar a segunda divisão. Então acontece muita coisa. E nesse meio tempo que acontecem essas coisas, infelizmente existem dirigentes, diretores de futebol, mesmo presidentes, que não querem que o seu clube tenha alguém, entre aspas, que ofusque a sua pessoa. E isso aconteceu várias vezes comigo dentro do Figueirense. Então, nessa vez que eu fui para o Avaí, e uma coisa, mais um adendo, em 82, quando eu voltei para Florianópolis, eu não ia voltar para o Figueirense, eu iria voltar para o Avaí. Mas como o Antônio Paulo Remor hoje é prefeito de Antônio Carlos, foi a Belo Horizonte, na data do seu aniversário, comprou o meu passe do Cruzeiro e deu de presente para o Figueirense. Então, eu já deveria ter vindo para o Avaí, mas quis o destino que, em 92, um presidente do Avaí queria ver a imagem daquele outro cara e não queria me ver. E foi assim que eu fui parar no Avaí. Porque também, como disse o Genilson, eu precisava continuar um pouco mais a minha carreira para ver se conseguia alguma coisa. Mas não consegui. As portas foram fechadas, saí praticamente como o Fernandes saiu agora, né, nos últimos tempos, pelas portas do fundo, mas fui acolhido de uma tal maneira pelo co-irmão que foi uma grandeza. Então, que Deus o tenha, o senhor Nilson Fidelis me levou para o Avaí, onde eu fui super bem recebido por todos, aonde eu tenho grandes amizades dentro do Avaí. Então, foi assim que eu fui para o Avaí, onde defendi o Avaí até 93, onde eu encerrei minha carreira. Quando vamos evoluir? Criciúma campeão da Copa do Brasil 91, Figueirense bateu na trave em 2007. Nós não disputamos ainda uma Libertadores da América. Só o Criciúma em 92, porque tem sido campeão em 91. Quando e o que precisam fazer Figueirense e Avaí para chegar a essa condição de time grande nacionalmente? Olha, Polidoro, é uma pergunta que tu vai levar tempo a ter uma resposta. A resposta tu até vai ter. Agora, o que tu está pensando vai ser muito difícil, porque vamos partir do princípio de que sem dinheiro nada se faz. E para você ter uma grande equipe para chegar a esse ponto de disputar uma Libertadores, você tem que ter dinheiro. E como conseguir esse dinheiro, eu não tenho a mínima ideia como é que vai se conseguir. E sem ter esse dinheiro, você não faz uma grande equipe. Automaticamente, você nunca vai chegar a disputar uma Libertadores. Apesar de que nós temos um time, que foi o Criciúma, né? Que disputou. Você vê que time que eles tinham da época, né? De 92 para cá, ninguém mais bateu na porta para saber assim, ó, vai conseguir ou não vai conseguir. Figueirense 2007. O Figueirense 2007, exatamente, perdeu a decisão aqui, né, para o Fluminense. E agora também teve outra oportunidade, né, de chegar um pouco mais longe do Figueirense. Mas eu acho que é muito difícil nós ter essa oportunidade, minha opinião. Eu acho que passa também pela estrutura do clube. O clube precisa ser melhor estruturado para chegar a uma competição de um nível de Libertadores, né? Jogadores que o Avaí faz dentro de casa, eles saem muito rápido. Os jogadores não conseguem ficar 2, 3 anos jogando no clube, o clube não consegue montar uma equipe forte com jogadores vindo da base. E eu vejo o que aconteceu esse ano no Avaí, ele só deu oportunidade para esses meninos aí, 8 ou 9, porque não tinha outra solução. E eu acho que aí passa por planejamento, né, Polidoro? Você tem que planejar, colocar os atletas da base no profissional. Você não pode pegar 15 jogadores da base e jogar no profissional e botar disputar um campeonato catarinense. Queimar 13. Tudo que foi investido nesse atleta na base durante 4, 5 anos pode se perder em razão de uma atitude dessas. Então, como eu falei, gestão, planejamento, porque nós precisamos sim
o Avaí, Figueirense, precisa de uma competição de maior nível. Já disputou o brasileiro, mas uma sul-americana, que não é uma competição de top, de alto nível. A Libertadores sim precisava Avaí e Figueirense, mas vai demorar, porque eu acho que falta planejamento. Também acho que a questão do planejamento ela é fundamental para qualquer início de campeonato e as competições que tem durante o ano. Dinheiro é o principal fator que falta na maioria dos clubes, e eu acho também a divisão de cotas, né, que a televisão, que a CBF, enfim, que todos, eu acho que essa divisão ela é muito desigual. Poderia ser, o valor poderia ser dividido em cotas iguais para todas as equipes, dando oportunidade das outras equipes também conseguir contratar jogadores de qualidade, porque se não tiver dinheiro, só os times grandes que vai ter condições de trazer, porque os caras escolhem quem que eles querem. E você tendo os melhores jogadores, automaticamente você consegue o seu objetivo, que é ser campeão. E porque hoje em dia, clubes que não têm dinheiro, só a maneira mais fácil de você conseguir um título nacional é a Copa do Brasil. Que o Figueirense quase que ganhou aí. Mas em relação a campeonatos nacionais, fora a Copa do Brasil, eu acho difícil, porque a divisão de valores é muito gritante de um clube para o outro. Então isso é um dos fatores também que eu acho que atrapalha bastante. Organização. O Belmonte estava falando. Planejamento. Categorias de base. Há quantos anos dizem que o suporte para o clube são as categorias de base? O que fazem com as categorias de base? Nós sabemos de clubes que venderam as suas categorias de base. O que ganha a entidade? O que ganha o clube? O que ganha um clube se ele tem um garoto bom na base, ele bota ele para jogar e queima o garoto? O que ganha o clube se o garoto está há 4 anos na base, sobe para o profissional, joga 2, 3 partidas mais ou menos, e ele é vendido por um dinheiro muito grande e partes são diferentes? O que acontece? Então, por que não se planejar fazer um time para daqui a 2, 3 anos? É capaz, sim. Pode-se chegar, sim, a uma Libertadores. Faça um time, segure esse time, entrose esse time. Não precisa você ter medalhões no seu time que vai carregar o time nas costas. Não vai. Não vai. Não vai. Ele tem que ter o quê? Um conjunto, uma certa vivência do pessoal jogando junto, para alguém brilhar. Aí sim, é válido você colocando os garotos, lançando os garotos, dando confiança para esses garotos, para eles crescerem. Eles vão crescer dentro do clube e nacionalmente. Aí você pode chegar numa competição dessa. O garoto, quando começa a crescer, o que se faz? Vende. Vende esse garoto. Então tem que pegar outro e colocar. Outro e colocar. Jamais você vai fazer um time competitivo dessa maneira. A não ser que você traga medalhões ganhando 80, 90, 100 mil reais e dê um tiro no pé. Se não tiver planejamento, eu acho que será muito difícil mesmo a gente chegar nessa situação, nessas condições. E agora, dando sequência ao nosso bate-papo aqui, 4 ídolos do futebol catarinense: Orivaldo, Genilson, Belmonte e Albeneir. Vamos misturar os 4 aqui, cada um faz uma pergunta que bem entender, passar pela cabeça do tempo de futebol, enfim. Belmonte. Bom, eu tive o prazer de jogar com o Bena em 92. A gente disputou um título lá em Brusque, né? Na última partida perdemos esse título para o Brusque. Foram 2 decisões que eu perdi jogando pelo Avaí, uma para o Brusque e outra para o Joinville em 85. E desse jogo, dessa nossa campanha, que eu queria fazer uma pergunta para o Albeneir.
Eu tenho consciência, né, do que faltou, mas eu queria saber de ti, meu velho. O que faltou para a gente ser campeão na campanha de 1992? Para você ver, vocês estão pegando no meu pé aqui, né? Vocês estão pegando no meu pé porque eu nunca fui campeão, né? Em Santa Catarina. Bati na trave contra o Joinville e contra o Brusque. E eu fui campeão em Santa Catarina da Taça Mané Garrincha, não é verdade? Em cima do Marcílio Dias, gol do William, ponta esquerda. Mas o que acontece? Uma soma de coisas, Belmonte, que aconteceu no ano de 92. Não vou citar todas, é claro, porque não vai dar tempo. E também tem coisa que não vale a pena mais citar também, porque já passou. Mas eu posso dizer para você o seguinte, era a minha última carta. Era a minha última carta. Eu já estava beirando aos 37, 38 anos de idade. Então era o meu último campeonato, a minha última carruagem. E eu perdi. Eu perdi essa carruagem por causa de coisas que aconteceram extra futebol. Então, infelizmente, isso é uma coisa que, vamos dizer que, se um jogador pode ficar magoado em relação a alguma coisa do futebol, essa é a minha mágoa. Porque era a minha última carruagem. E eu tinha feito a aposta particular com o presidente, que eu seria o artilheiro do campeonato e campeão. Se eu fosse campeão, um dos dois, se eu fosse, eu ganharia um carro. E esse carro era um Studebaker, do Pico, Nilson Fidelis. Então, aconteceram algumas coisas em relação à concentração. Dentro de concentração, o nosso time concentrado e acontecendo coisas, coisas de cobranças em diretoria. Diretoria colocou isso, compra-se, faz. Taticamente dentro de campo, algumas coisas aconteceram. Na hora do aquecimento, em Brusque, eu já sentia isso, porque num vestiário tão pequeno em Brusque, você olhar para um e para outro, tem gente que não está transpirando em uma decisão. Isso não é normal. É uma decisão. Tem que ter adrenalina. E isso eu vi muito pouco dentro do vestiário do Avaí naquele ano de 92. Infelizmente, perdemos aquele título, por algumas coisas, como eu disse antes, não vale a pena dizer agora. Passou. E eu não vivo do passado. O passado passou. Eu quero olhar o futuro. Quero olhar o meu presente e o meu futuro. Passou. Mas que existe essa mágoa de ter perdido a oportunidade de ser uma vez campeão, vocês pegando meu pé, uma vez campeão em Santa Catarina, que foi em 92. Infelizmente, perdemos, meu camarada, a gente estava junto, né? Foi uma pena eu não ter entrado para esse hall de campeões, de ótimos atletas, né? É uma pequena mágoa, desculpem, mas obrigado pela pergunta, Belmonte. Mas tem muita coisa que nós sabemos, assim como existem vários setores, mas deixa para lá. É vida que segue. Talvez você conte na sua biografia. Na coleção Eternos Craques. Orivaldo pergunta para quem? Olha, eu gostaria de ter uma oportunidade, e essa você está me dando hoje, de fazer uma pergunta para o meu amigo Albenei. Uma curiosidade muito grande que eu tenho, Albenei, é que várias vezes, em várias oportunidades, quando nós nos encontramos, eu sempre tive essa curiosidade, nunca quis te perguntar. Hoje, como a gente está aqui em roda de amigos, eu vou te fazer essa pergunta porque é uma curiosidade que eu tenho. É verdade que você renovou um contrato e, ao renovar o contrato, você pegou as notas de maior da época? Eu não sei se era de R$50 ou de 100. Eu sei que você pegou várias notas, amarrou e dizia assim, ó, bastante eu corri atrás de ti, hoje tu corre atrás de mim. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Aconteceram algumas coisas na minha carreira que
a lenda que diz, são boatos. Eu jamais iria fazer isso. De repente, até não abri, mas não fiz. Porque é uma coisa muito séria, muito sagrada, é um suor muito grande, né? Eu já fiquei vários meses sem receber, aquela coisa toda, e outra coisa mais importante para mim, eu nunca liguei para isso mesmo, sabe, esse tal de dinheiro, eu nunca liguei. Eu acho. Passou muito na tua mão. Já passou bastante, né? Então, assim, eu costumo dizer que tenho muito mais do que eu mereço. Então, o que acontece? Isso é um fato, como tem a história também, que quem conta isso é o seu Cláudio Menezes, o seu Cacau Menezes, que eu andava com o meu porta-mala cheio de dinheiro. Maluco, rapaz, que isso? O cara não pode ver algum dia no porta-mala, porque eu tinha recebido do Joinville uma luvas e ia jogar no time dele, na Lagoa. Então ele foi pegar meu tênis e viu aquele dinheiro. Ele espalhou para todo mundo que o meu banco era meu porta-mala. Que isso, maluquice. Mas é um prazer responder qualquer tipo de pergunta tua, professor. Mas esse fato não ocorreu. Genilson. Eu queria perguntar aqui para o nosso amigo Orivaldo aqui, cara, desses 413 jogos que você fez com a camisa do Avaí, né? Durante todo esse período que você jogou, qual foi o momento mais difícil, né, que você passou, se é que teve, e qual a sua maior felicidade? Olha, meu amigo, o momento mais difícil que eu lembro, você vai até dizer, pô, será que ele não teve um momento pior do que esse? Não, não teve. Eu tinha um sonho. Todo jogador de futebol tem um sonho. Um é jogar na seleção brasileira, né? O outro sonho, às vezes você está deitado, pensando, sozinho, pô, se eu jogasse na seleção brasileira, o outro sonho seria jogar, na minha época, no Maracanã. Então, uma coisa que me decepcionou, hoje a gente sempre foi muito amigo, é eu e o Carlos Roberto. O Carlos Roberto estava jogando no Avaí, e a gente foi jogar Avaí e Botafogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Eu enlouqueci toda a família na época. Eu disse, olha, vou jogar no Maracanã. E vou marcar um grande jogador, que na época era o ponteiro direito do Botafogo, que era o Roberto Carlos. Eu estava eufórico, cheguei lá na hora, conheci o Maracanã, chegou na hora de jogar, eu peguei a roupa, a primeira coisa que eu fiz é colocar a roupa. Eu era, na época, capitão do time, eu jogava como titular do time, então eu tinha certeza que eu iria jogar aquela partida. Mas ele ficou no banco. Fiquei no banco. O Jorge Ferreira me chamou no canto, falou, Valdo, eu sei que já colocasse a camisa, já arrumasse, está tudo prontinho, mas eu prefiro, essa partida, eu prefiro entrar com o Carlos Roberto. Ele não teve sonho não, né? Falando que teve um sonho. Rapaz do céu, eu pensei que aquilo fosse mentira, mas realmente, jogou o Carlos Roberto. Quando estava de 4-1, ele me colocou, mas aí não deu bastante tempo de fazer mais nada. Essa foi uma decepção que eu tive no futebol. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, claro. Pergunta 3 em 1, 3 em 2. Deixa eu ver. Genilson, o que é para você um ídolo e um craque? Bom, um craque, vou responder pelo craque primeiro, vou começar pelo craque. Craque, para mim, é um jogador que faz a diferença dentro do campo. Jogador que tem a sua qualidade, durante uma partida ele resolve o jogo, a hora que você precisar do craque, ele está ali para fazer a diferença dentro do campo. E o ídolo, ele faz o que o craque faz, mas fora de campo, como pessoa, como referência, como como é que eu vou te dizer? Representação perante o seu torcedor, esse realmente é o ídolo. Obrigado. Eu fiz essa pergunta, desculpa, Polidório, porque assim, banalizaram tanto a coisa. Banalizaram tanta coisa hoje. As duas coisas, craque e ídolo. Desculpa, obrigado pela resposta, Nilson, é bem isso mesmo. Porque banalizaram tanta coisa do craque e do ídolo, do ídolo representar, esse cara me representa.
Não é? Pô, o meu clube do coração, o nosso clube do coração, esse cara não representa. Banalizaram tanto isso, é por isso que aquele gancho teu, Belmonte, o Brasil tem horas que não é o melhor do mundo. Faz tempo que não é o melhor do mundo, porque não respeitam mais isso. Banalizaram de uma tal forma, é assim que o nosso futebol está. Só não, vai começar a andar de pires na mão se já não tiver, né? Então, obrigado pela resposta. E eu só queria dizer isso. O quanto as pessoas banalizam o ídolo e o craque. Verdade. Bom, com tanta gente importante aqui, eu me sinto muito orgulhoso e honrado. Teríamos que conversar 10 horas, 20 horas, uma semana, mas estamos chegando ao final. Então, uma consideração de cada um, fazendo os agradecimentos, dizendo que a atividade faz no momento, e com certeza foi um bate-papo muito importante às vésperas de um grande clássico, porque um em cima, outro embaixo, não importa, é o clássico, é a camisa, é a torcida, é a cidade e principalmente é a história, porque um confronto desse, que começou em 1924, está vivo, vivíssimo em 2016, fechando 92 anos, realmente é para poucos. Genilson, obrigado. Eu que agradeço uma oportunidade de estar com você, um grande amigo que eu tenho aqui em Florianópolis, ao BNI, uma pessoa maravilhosa que eu conheci desde 2004 aqui, não tinha contato com ele antes disso, mas a partir do momento que comecei a conviver com ele, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Belmonte também, um amigo que a gente está construindo uma amizade, já tem sua história aqui no estado, mas também não conhecia pessoalmente, e hoje também a gente já temos uma amizade. Meu querido aqui, Orivaldo, que também é um amigo que a gente está sempre se encontrando aí, né, em alguns eventos aí. Eu tenho um prazer de estar com vocês e de ter participado nessa roda de bate-papo, para falar sobre o maior clássico aqui do nosso estado. Hoje eu trabalho no Figueirense, hoje na parte do marketing ali, a gente faz captação de sócios, a gente faz eventos, ações durante os jogos. Mas eu pretendo trabalhar em uma outra área, ter uma oportunidade melhor, ser usado um pouco melhor dentro do clube. Eu tenho muito para dar ainda lá dentro, e eu tenho certeza que a oportunidade ela vai aparecer, e só tenho que agradecer a todos vocês aí pela oportunidade. Obrigado, Polidoro, mais uma vez. Prazeraço estar com vocês, rapaziada. Prazer mesmo, a gente só aprende, né? E o que eu ando fazendo? Eu ando fazendo algumas coisas aí dentro do social, envolvido com a justiça de Biguaçu, trabalhando com a juíza de Biguaçu e tentando dar sequência àquilo que eu fazia há muitos anos atrás, que é poder ajudar pessoas. Né? Isso que eu tenho feito. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Biguaçu, trabalho também na clínica Recanto Silvestre para dependentes químicos e envolvido em atividades, porque cabeça vazia, oficina do diabo. Então a gente está aí, como diz aquele outro, né? Quem não vive para servir não serve para viver. Então eu tenho vivido muito bem, graças a Deus, em paz comigo mesmo, que é o mais importante, e fazendo o possível para ajudar pessoas. Obrigado. Orivaldo. Mais uma vez te agradecer pelo convite de estar perto desses craques, dessas pessoas maravilhosas que tanto eu vi jogar. E te dizer que hoje eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço, que se não mandar um abraço para minhas duas netas, a Havaiana, a Vanessa, a Nicole e a Valentina, elas ficam chateadas com o vô. Mas hoje eu tenho 64 anos de idade, estou com a idade já avançada, já não entro mais na fila, mas trabalho com o meu filho no restaurante no Cobrasol, personal hot dog, se tu me permite. Claro. Ele vai ficar muito feliz. E, enfim, quando você precisar da minha presença, estarei sempre à sua disposição. Você sabe o quanto você mora no meu coração. Muito obrigado a todos vocês. Aprendi muito hoje aqui com vocês. Belmonte. Eu só quero
falar que quando eu me referi a planejamento no futebol, e usei o Avaí como exemplo, não quis fazer crítica nenhuma ao presidente ou à diretoria do Avaí. Eu usei o clube como exemplo do que eu penso para o futebol. Só isso. Agradecer, viu, Polidoro, de mais um convite, né, de estar fazendo um trabalho com você aqui e com esses ídolos. São gigantes do futebol catarinense, que quando eu fico próximo e falando de futebol, eu me sinto muito à vontade, muito feliz por isso. E dizer, meus amigos, que esse jogo do clássico que vai acontecer agora, realmente mexe demais com a gente, mesmo fora do futebol. Há tanto tempo que eu estou fora do futebol, mexe porque a gente começa a imaginar, revive aquele tempo que a gente jogava e vê o quanto é difícil lá dentro de campo. Tá? E a gente, infelizmente, não pode fazer mais nada a não ser torcer. E é isso que nós vamos fazer. Não esquecendo, né, Belmonte? Nós somos rivais. Nós não somos inimigos. Perfeito, Albenir. Me deu até um gancho agora, que eu tenho tido bastante contato em algumas ações sociais com a torcida do Avaí, a Mancha Azul. Alguns eventos sociais, ações sociais que eu estou promovendo, que eles me ajudam. E eu sempre tenho falado para eles que futebol, já passou o tempo de usar o futebol para praticar violência. Usar o futebol, gente, como era antigamente. Muitas vezes, no Adolfo Conde, isso acontecia, dos torcedores da Avaí Figueirense com camisa de Avaí Figueirense no mesmo lado, sentado um do lado do outro. Então não precisamos mais de violência, gente. Nós precisamos de amor, de carinho, de amizade, de respeito, gente. Só rivalidade. Né, meu amigo? Só rivalidade. Desfilarei no clássico com a camisa meio a meio. Bela atitude, né? Questão de ir nas duas torcidas. Você no Avaí é bem recebido, você sabe disso também. Se me baterem, vocês me ajudem. Que é isso. Valeu, Paulinho. Obrigado, viu? Me permite só 30 segundos, Albenir. Tu falou uma coisa agora que mexeu comigo. Se você não tem essa camisa, eu levo na sua casa hoje. Eu tenho essa camisa. Eu gostaria de fazer isso junto contigo. Um abraço, tá? Então, tu tens a camisa? Eu tenho. Então eu te procuro para nós dois ir lá. Maravilha, tá fechado. Albeneir, Orivaldo no Clássico, Belmonte vai e Genilson já trabalha lá, faz o trabalho no Figueirense, então todos vamos. E nós vamos fazer uma grande cobertura diferenciada como sempre. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado.